Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 27 de dezembro. Agora na Espanha são 22 horas e 55 minutos. No Brasil, 18h55 da tarde. A BTC não conseguiu superar a mediana do canal de Keltner. Chegou a fazer a colocar um pavio superior acima da mediana, que deu uma cedida, né? Caiu para 16.940. O pavio chegou a bater 16.972, ficou ligeiramente acima, mas rejeitou. Já é a primeira, segunda, terceira, quarta tentativa de transpasse de baixo para cima contra a mediana do canal de Keltner e a BTC não consegue. Mas como a base da nuvem está cedendo aqui, baixando para os quadrantes mais abaixo aqui, próximos do próximo candle que vai se desdobrar a partir de quarta, quinta-feira, é muito provável que essa proximidade com a base da nuvem que está cedendo para esses quadrantes mais abaixo sugue o preço em direção ao centro gravitacional da nuvem, porque a proximidade com a nuvem acaba atraindo e sugando o preço, como aqui, ó, vai se aproximando da nuvem, a nuvem puxa, tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo. Quando o ativo vai se aproximando da nuvem, ó, vai se aproximando, a nuvem acaba sugando o ativo. E essa proximidade com a nuvem, a partir de amanhã, né, de quarta a quinta-feira, vai tornar mais factível essa incursão para dentro da nuvem e buscar o centro gravitacional, que se confunde com esse último toque aqui na aresta superior dessa cunha triangular, que segue vigente, apesar da gente ter estressado aqui a mediana e ter rejeitado o transpasse de baixo para cima, a gente segue desenhando fundos ascendentes de uma maneira geral, topos também seguem descendentes. O fato é que essa figura triangular não perdeu ainda a sua vigência. Na nossa banda de VWAP mensal, a gente chegou a ensaiar aqui um toque na própria VWAP mensal, que está em 17.040, um pouquinho acima da mediana do canal de Keltner, mas, obviamente, depois dessa volatilidade toda, a BTC hoje foi arrastada para baixo em virtude da queda das ações de tecnologia que estão refletindo a nova postura do Fed diante das consequências da abertura abrupta das restrições sanitárias na China, que podem colapsar a cadeia de suprimentos, forçar uma pressão inflacionária e acabar impondo ao Federal Reserve ainda um viés hawkish no próximo aumento da taxa básica de juros. Então as ações de tecnologia derrubaram todos os índices, Nasdaq, S&P, e a BTC tem muita relação com as ações tecnológicas e acabou sendo arrastada. No intraday só um sinal fechou, a gente ainda está com 2 sinais em aberto. Hoje foi um dia duro, por isso que eu reporto aqui no canal a necessidade de deixar margem para fazer pelo menos mais 2 entradas. O ideal é deixar margem para mais 3 entradas, justamente para a gente poder fazer um preço médio e quando a BTC buscar a VWAP de volta, a gente conseguir sair no lucro antes mesmo de tocar a VWAP. Enfim, na seara fática, o banco HSBC está de olho nas criptomoedas e no metaverso. Ele fez uma série de registros de marcas ligadas a criptoativos, NFTs e metaverso. É o novo normal, os gigantes institucionais aportando, chegando no mundo cripto. Isso vai ser cada vez mais comum, ainda mais agora que vem a regulamentação, vem uma carga regulatória pesada no mundo pós-FTX. E o mercado Bitcoin, numa reportagem aqui da Live Coins, detonou a proximidade da Binance com políticos. Segundo o CEO do mercado Bitcoin, a FTX adotava esse modelo de conluio com políticos e é só ver no que acabou dando, né? E o Departamento de Justiça norte-americano investiga o paradeiro de 372 milhões de dólares que evaporaram do patrimônio da FTX. Logo após o colapso da FTX, foi reportado um hackeamento. Muitos influencers, inclusive o BitBoy, davam conta de que seria um fogo amigo, mas ninguém comprovou se esse hackeamento teve origem efetivamente entre a direção entre funcionários ou mesmo envolvendo a direção da FTX. O fato é que muitos addresses vinculados à FTX acabaram sendo drenados. E agora o Departamento de Justiça norte-americano está rastreando onde foi parar
372 milhões de dólares. Já reportam aqui, inclusive, que houve uso do Tornado Cash para poder inviabilizar a identificação do paradeiro desses recursos. E na seara geopolítica e finanças internacionais, a reabertura de um mundo pós-Covid criou uma fila inacreditável de encomenda de 12.720 jatos. O mundo simplesmente não tem aviões suficientes à medida que as viagens voltam ao seu nível de normalidade pré-pandêmico. São jatos de todos os tipos, níveis e tamanhos e é uma fila praticamente inacreditável de encomendas de jatos. É o novo normal numa economia pós-pandêmica. E aqui na capa da Bloomberg também, dando conta de que as ações de tecnologia acabaram sentindo os efeitos da reabertura abrupta das rígidas condições sanitárias na China, que vai provavelmente colapsar a cadeia de suprimentos, que por sua vez vai pressionar a inflação e que por sua vez vai pressionar o Fed a manter um viés ultra hawkish. Ou seja, tá tudo interligado. E o Sam Bankman-Fried teve o seu caso criminal aportado junto ao gabinete do juiz Lewis Kaplan, que foi o responsável, um juiz federal que foi o responsável pelo caso do Jeffrey Epstein, que até tem uma série na Netflix, o bilionário pedófilo, e também casos contra a família Bin Laden. Enfim, a juíza original do caso se declarou suspeita por conta da relação dela com o primeiro escritório contratado pelo Sam Bankman-Fried. E agora o caso foi redistribuído e caiu nas mãos do juiz federal Lewis Kaplan, que já tratou dos casos de Jeffrey Epstein e também de casos contra a família Bin Laden, porque alguns membros da família Bin Laden foram acusados de indiretamente terem ajudado no ataque de 11 de setembro. Enfim, gente, o mundo tá maluco. Agora a China, com essa revogação abrupta das restrições sanitárias duras da pandemia, vai acabar impondo um colapso na cadeia de suprimentos, e isso acabou arrastando as ações de tecnologia, que por sua vez arrastaram a BTC, que tem um certo compasso comportamental em relação às ações tecnológicas. Essa quarta tentativa de superar a mediana do canal de Keltner, a mediana do canal de baixo para cima, falhou, mas agora fica muito mais factível superar a mediana. Já é a quarta vez, na partida terceira, quarta, normalmente o preço atinge a sua faixa de justiça do preço. Na projeção, a nebulosidade avermelhada parou de ganhar espessura. Nesse último candle, a gente até ganhou aqui um estreitamento, perdeu espessura, né? Ela está ostentando um estreitamento que indicia que a gente está num forte impasse entre compradores e vendedores. A espessura ainda está um pouco ampla, mas é bem provável que isso aqui comece a regredir para criar um embrião de uma bela nebulosidade esverdeada. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus, e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Fiquem com Deus, até amanhã.